Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, Jesus falou que quando ele voltar na terra, não vai encontrar fé. Então, se Jesus disse isso, porque isso é uma coisa que realmente vai acontecer. E ele falou isso para alertar aqueles que seguem ele, alertar os cristãos. Porque se não vai haver fé no mundo, você vai correr o risco de ser contaminado pelas pessoas, tanto pela pressão da engrenagem do sistema, quanto pelo meio que você vive, porque às vezes, sem ninguém falar nada, sutilmente você é influenciado, né? Porque as pessoas estão falando uma língua e você vai, é como quando você cai numa correnteza, você vai de acordo com a correnteza. Por isso que Deus chama muita atenção nossa para nós sermos despertos. O cristão ele tem que ser um observador, eles têm que estar sempre atento. Jesus falou que a gente tem que ter olhos de águia, por quê? Porque a águia enxerga muito, enxerga longe, né? E anda em alta velocidade, e vê tudo de cima, ela vê tudo. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração, porque muitas vezes o meio ambiente que a gente vive, e às vezes o nosso próprio gênio, faz com que a gente rejeite o conhecimento. Principalmente nos tempos de hoje, as crianças, infelizmente, estão sendo criadas sem o desejo de ter conhecimento. Ou você chega para uma criança hoje de 10 anos de idade, você vai falar alguma coisa para ela, ela fala, eu já sei, porque ela acha que sabe. E como nós estamos envolvidos nesse meio, nós também começamos a achar que já sabemos, porque é muita informação. Quando eu era criança, não tinha informação nenhuma, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha internet. Então, qualquer coisinha diferente que você via, você era curioso, você queria saber, você acabava ficando sabido, não é? Então, hoje, apesar de parecer que todo mundo é sabido, tem muita cultura, o jovem está sem cultura, o jovem forma numa universidade e sai de lá sem saber nada de nada. Entendeu? Porque ele só fica olhando coisas superficiais. Ele não tem nele o desejo de entender, de discernir, de observar, de comparar. Então, quando você tem pouco, você dá valor a qualquer coisa. Quando você tem muito, você corre o risco de não dar valor a nada. Não é? Nós vemos aí exemplo, pessoas que nascem em berço de ouro, nascem com tudo, e às vezes são infelizes, busca refúgio nas drogas, né? Às vezes até no crime, a pessoa milionária, o filho se torna um criminoso, não é? Por quê? Falta de desejar o conhecimento. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está nos chamando a atenção para que a gente aprenda a observar os acontecimentos da vida. Você vê que a Bíblia conta a história de várias pessoas. Por quê? Para você ouvir essa história e falar, puxa vida, olha, Jacó fazia isso, aconteceu isso com Jacó, José fazia isso, aconteceu isso com ele, né? Olha a história de Jó, olha a história de Paulo, olha a história de Pedro, olha a história de João, né? Para servir de exemplo para nós, para a gente formar uma personalidade em cada um de nós. E assim também, Deus, ele nos chama muita atenção
para a gente observar a nossa vida, observar a nós mesmos e observar o nosso entorno, as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente nem conhece, né? Observar o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, para você ter noção de certo e de errado. Sabe por quê? Porque Deus não chama tolo. Nós temos o exemplo ali de Gideão. Deus fala, olha, os tolos, os covardes, os medrosos, Deus não escolhe, entendeu? Por que Deus criou a igreja? Por que Deus fez a Bíblia? Para educar a gente, para a gente ter conhecimento, para a gente saber discernir entre direita e esquerda, entre certo e errado, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal. Para isso que tem a Bíblia, senão não precisava. Cada um seguia o seu próprio caminho, seu próprio pensamento, seu próprio rumo. Mas não, irmãos, no universo não há nada que viva sem lei, sem regra, não tem. Fungo, bactéria, minhoca, qualquer ser, árvore, tudo obedece uma lei. Nós fomos escolhidos por Deus. Deus olhou do céu, se agradou de nós, eu não sei nem porquê, mas graças à misericórdia de Deus, Deus se agradou de nós e nos escolheu para que a gente pudesse, para que a gente possa viver com Ele no céu, num mundo melhor, num ambiente melhor. Mas para isso, nós temos que ser melhores. E para você ser melhor, você tem que escolher um caminho. Você, para ser um engenheiro, você escolhe a matéria de engenharia. Para ser médico, escolhe a matéria de medicina. Para ser cristão, você escolhe a Bíblia. A Bíblia, você segue a Bíblia. E aquilo que te faltar, você ora a Deus e pede sabedoria a Deus. Você pede o Espírito Santo de Deus sobre você. Mas assim como quando você entra numa universidade, você tem que cumprir aquelas regras, tem que estudar, tem que fazer prova, né? Tem que cumprir as metas, as regras da universidade para você se formar, assim também é com o reino de Deus. Estamos aqui para nos prepararmos para um dia sermos melhores que nós somos, para ter conhecimento do bem e do mal, para termos personalidade para escolher o bem sempre, e que é muito difícil, né, irmãos? É muito difícil, tem muito versículo na Bíblia aqui, muita coisa que Jesus disse aqui na Bíblia, que a gente finge que não vê, não, a gente não quer ver, nem pode ver. Imagina, Jesus manda a gente amar os nossos inimigos, está difícil de amar os amigos, né? Essa é a verdade. Mas, como eu vejo aqui sempre na palavra de Deus, Deus chama pessoas que querem lutar, que querem conquistar esse bem, conquistar esse tesouro, porque a gente reclama da terra todos os dias, né? Todos os dias nós reclamamos do homem, reclamamos dos acontecimentos, né, do nosso corpo, né? É dor no corpo, é fraqueza no corpo, é doença no corpo, é falta de dinheiro, é alguém que te traz algum prejuízo, é sonho que você não consegue realizar, como Jesus falou, no mundo tereis aflição, né? Mas Jesus fala, eu venci o mundo, porque Jesus acreditou no projeto, na palavra, lutou para andar conforme a palavra, né? E Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar até o fim, esse vai vencer, porque Deus, irmãos, nos ajudará, não interessa por onde você vai passar, se é pelo fogo, se é pela água, se é pelo deserto, se é pela bonança, mas entenda, queira que Deus esteja contigo sempre, e fale para Deus, Senhor, mostra os meus pecados, as minhas fraquezas, mostra para mim,
Porque as pessoas estão te mostrando, irmãos, pode ter certeza que todos os dias, principalmente os nossos cônjuges, principalmente as pessoas que fazem parte da nossa família, elas mostram para a gente, elas reclamam da gente. Não reclama? Você também não reclama das pessoas? Reclama. Então está mostrando. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ser humilde e fazer como Jesus falou. Por isso que Jesus falou: entra no teu quarto particular e fala em secreto ao teu pai que está em secreto, que ele te ouvirá. Se Jesus falou que Deus vai te ouvir, ele vai te ouvir, irmão. E se você desejar mudar, olha só a história de Salomão. Salomão não era para ser rei, e quando ele é eleito rei, que Deus fala com ele: pede qualquer coisa que você quiser. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Deus falou: então, já que você me pediu só sabedoria, podia ter me pedido dinheiro, poder, fama, né? Eu vou te dar todo o resto. Entendeu, irmãos? O que Deus quer de você é que você assuma Deus na sua vida, que você diga para você: não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu, que é você que tem que ser, entendeu? E você fale para você: olha, Senhor, eu preciso de mudar, eu estou vendo defeito todos os dias nas pessoas, mas eu não estou mudando, eu quero mudar, eu preciso, me ajuda. Então, quando você entrar no seu quarto e falar com Deus, apresentar suas fraquezas, né? Apresentar sua gratidão a Deus, dizer para Deus que você precisa de aceitar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, tudo vai mudar com certeza, irmãos. Porque, vamos lá, livro de Gênesis, o início da criação. No início da criação, você não precisava nem de ler o resto da Bíblia. Não é? Nós vemos ali que Adão e Eva escolheram o caminho errado. A primeira palavra que o diabo falou para eles, eles acreditaram no diabo, não acreditaram em Deus. E assim é com a gente: você acredita no seu corpo, você acredita no seu coração, você acredita nos outros, mas não acredita em Deus. Não é? Por isso que lá no livro de Hebreus deixa claro: aquele que crê em Deus tem que crer que Deus existe de verdade, e que é Ele que é galardoador daqueles que o amam. Se você ama a Deus, creia, irmão. Use a sua fé, ainda que seja pequenininha. E como Jesus falou que quando Ele vier não vai achar fé na terra, você não aceite essa palavra para você. Falou: Senhor, não deixa a minha fé acabar. Não deixa, ainda que a minha fé seja pequenininha, Senhor, que o Senhor possa me ajudar na minha fraqueza, eu manter a minha fé na hora da dificuldade. Porque você precisa de fé é na hora da dificuldade, não é? Você precisa de um remo para remar uma canoa na hora que você está lá no meio do mar. Se você estiver em terra seca, você precisa do remo para quê? Você precisa da fé na hora que você briga com seu cônjuge, na hora que você desespera por alguma coisa que acontece. É a hora que você precisa da fé. Você realmente fala: não interessa o que está acontecendo, eu sou servo de Deus, Deus é comigo. Porque Deus não vai te julgar, irmão, não é pela sua obra, nem pelo seu pecado. Você será salvo pela graça de Deus. Jesus já morreu na cruz com muito sacrifício, com muita dor, por causa de nós. Exatamente por isso que você tem que criar em você o desejo de mudar. Sempre. Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 42. Nós podemos ver uma referência lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 11. Diz a palavra do Senhor assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros?
Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Ou seja, agora eles, na pressão, na dificuldade, né? Como a gente vê, a maioria das pessoas, enquanto estão fazendo coisa errada, elas estão numa alegria. Na hora que são pegas, na hora que a polícia pega, na hora que o cônjuge pega no flagrante, aí a pessoa cai na realidade, aí vem o remorso, aí vem a desilusão, a desesperança, né? Aí a pessoa até se arrepende. As pessoas do bem se arrependem, as pessoas do mal, infelizmente, não têm essa capacidade de arrependimento. Mas, por isso, irmãos, que não compensa fazer nada de errado, né? Nós temos a oportunidade de Deus de aprendermos a diferenciar o certo do errado exatamente para isso, para que a gente não sofra. Porque quem faz coisa errada vai ser descoberto e vai sofrer. E Rubem respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu? Não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes,
e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos, e ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus tem nos feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não existe mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfiliado. José já não existe, Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Irmãos, olha só, muitas vezes acontece exatamente como aqui na nossa vida. Essas pessoas estavam olhando com olhar de homem, com olhar humano. Não estavam conseguindo enxergar a realidade. E para eles estavam recebendo até um castigo de Deus. Para eles parecia que Deus não estava com eles. E você vê que ali, apesar de toda a dificuldade, da fome, né, dessa pressão psicológica, ficar um irmão preso, eles serem acusados e tudo, era Deus que estava fazendo tudo aquilo para abençoar eles. Primeiro, levando eles a uma situação aonde eles tiveram oportunidade de reconhecer os seus próprios erros, de se arrepender, né? De sentir tristeza pelo que fizeram, reconhecer o erro que cometeram. E agora, na sequência, né, eles, apesar de acharem que tudo ia dar errado, tudo estava dando errado, era dando tudo certo, porque o servo de Deus, Deus sempre está trabalhando em favor dele. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que o amam.